E aí, tudo bem com você? Aqui é o Prof. Maeda e hoje é uma aula teórica, tá? Então, se você quer entender o que significa a função quadrática, o que é a função quadrática e quais são os pontos principais que você precisa dominar para trabalhar com função quadrática, resolver exercícios e bem numa prova, você está no vídeo certo. Fica comigo nesse vídeo e prepara aí o papel, o caderno para anotar. Antes da gente começar, dá uma verificada se você já está inscrito no canal e se não tiver, se inscreve, ativa o sininho, faz o procedimento padrão aí para me ajudar e continuar recebendo aí conteúdo que eu faço para ti. Vamos lá, vamos para o que interessa. Função quadrática. O que eu preciso saber? Quando você ouvir falar de função quadrática, você tem que associar diretamente com a ideia de equação do segundo grau. Então, a função quadrática também é conhecida como função polinomial do segundo grau, tá? Então, é uma função do segundo grau. Segundo grau. Outra coisa que eu tenho que associar é a forma geométrica que eu vou obter no plano cartesiano, tá? Quando for representar a função no gráfico, colocando todos os pontinhos da função e ligando. Então eu vou obter aqui uma parábola. Parábola. Então, são as primeiras informações que eu preciso lembrar automático na cabeça, tá? E parábola, para quem não conhece, para quem não lembra, é aquela figura que pode ter concavidade tanto para baixo quanto para cima, beleza? Essa figura aí que eu esbocei aí do ladinho, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, lembrar da forma genérica da função. Então, o formato genérico é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Daí você já pensa igual a zero, né? É porque no teu cérebro já está marcado, se você já passou pelo nono ano, já está no ensino médio, você vai lembrar automaticamente do quê? Bhaskara, para resolver equações do segundo grau. Quando a gente pegava esse polinômio e igualava a zero, certo? Então, mas aqui não é igual a zero ainda, tá? A gente escreve dessa forma, o f de x, que é o y, está em função do x, e o x vai ser... Você vai ter que substituir nessa expressão aí, algébrica, para resolver e encontrar o valor dele, da imagem, tá? Para um determinado x qualquer. Essa é a forma genérica, eu vou dar um destaque nela. Vamos lá, primeira coisa que a gente tem que entender. Quando o A for positivo, primeiro, o A tem que ser diferente de zero, tá? Se ele for zero, vai sumir o termo que tem o x ao quadrado, então não vai ser mais função quadrática, vai virar uma função afim, uma reta. Então não pode ser zero. E o sinal desse A vai definir se a minha função ela tem concavidade para cima ou para baixo. Então vai definir o sentido aí da concavidade, tá? Então eu vou colocar aqui usando umas cores diferentes. Se o A for positivo, a concavidade, eu vou ter lá o meu plano cartesiano, tá? Para os dois casos. E a minha concavidade vai ser para cima, vai ser virada assim, ó. Já se o A for negativo, se esse A for negativo, o que vai acontecer? O A é o número que multiplica o x ao quadrado, tá? Então, se ali tiver negativo, você já sabe que a concavidade vai ser virada para baixo. Tem um macete que os alunos usam, que é colocar um olhinho aqui, ó. Então, quando o A é positivo, ele está feliz. Quando o A é negativo, a parábola está triste, ó. Isso aí é macete que ensina aí pro pessoal, macete de cursinho, mas enfim, não tem necessidade de ficar decorando isso, mas achei engraçado isso aqui, por isso que eu ensino. Vamos lá. Segundo ponto importante, além da posição da concavidade, né, se é para cima ou para baixo, a concavidade lembra que é vamos dizer assim, entre aspas, a cavidade, a parte aberta da parábola. A parábola é infinita, tá? Ela desce e sobe infinitamente, tá? Agora eu vou colocar aqui, ó, eu vou puxar um plano cartesiano aqui. Lembrando que o plano cartesiano é eixo x, aqui embaixo, né? Então isso aqui é padrão, só para a gente dar uma lembrada. Eixo x, aqui é o eixo y. Vamos representar aqui no plano cartesiano uma parábola qualquer aqui, um esboço simples, tá? Só para eu marcar os pontos importantes. Então, esse pontinho vermelho que eu vou fazer aqui, ele é o valor c.
tá? Ele tem um valor C, que é o mesmo número que está aqui, ó. Ok? Então, só de olhar a função, eu sei onde a parábola cruza o eixo y. Então, C é o ponto onde cruza o eixo y. Vai ser no ponto onde o x é zero, né? Então, a coordenada x aqui embaixo, ó, é zero. E o valor do y é o próprio C, é o número que está aparecendo ali. É o termo independente também, conhecido como termo independente. Os outros pontos importantes que a gente vai precisar calcular aí é o vértice da parábola, que é esse ponto máximo ou mínimo. A gente já vai trocar uma ideia melhor sobre isso, mas é o chamado vértice. Então esse cara aqui é o vértice da parábola. Ele vai ter um x específico, x do vértice e y do vértice, que a gente vai aprender a calcular aí, qual fórmula usa para cada um. Ele está bem no eixo de simetria da parábola, o eixo de simetria que divide a parábola aqui bem de forma simétrica no meio aqui, em relação paralela ao eixo y, né? E os outros dois pontos, são 4 pontos que a gente precisa dominar. Os outros dois pontos aqui, ó, geralmente são 2, né? Tem casos que é um só ou que não é nenhum, mas de forma, quando o delta é positivo aqui, nós vamos ter o x1, o delta lá do Bhaskara, nós vamos ter o x1 e o x2. Então é aquele x1 e x2 que você calculava quando resolvia o Bhaskara sobre o produto. Você descobria lá, x1 é tanto, x2 é tanto, e esses valores, esses pontos são conhecidos como zero da função. Então o x1 e o x2, vamos colocar essa nomenclatura aqui embaixo para lembrar, são os zeros da função. Por que é chamado zero da função? Porque é quando o f de x é igual a zero. Então vou dizer que o f de x nesses pontos dá zero. E lembrando que o f de x é a mesma coisa que o y. Então é quando o y dá zero. E quando que o y dá zero? Quando o ponto está exatamente em cima do eixo x. E não é isso que está acontecendo aqui, ó. x1 e o x2 estão em cima do eixo x. Beleza? É quando a função inteira dá zero. Beleza? Então para encontrar aqui os valores do zero da função do x1 e x2, geralmente eu vou apelar ou para Bhaskara, ou que você já aprendeu, ou para soma e produto, que é outra técnica que a gente pode usar também. Beleza? Então, 4 pontos importantes aqui para a gente localizar e desenhar nossa parábola. Raízes são as raízes da função, zeros da função. O ponto C, que é onde cruza o eixo y, e o vértice da função, que vai ser o ponto máximo ou o ponto mínimo. Nesse caso é o ponto máximo que a função atinge e depois ela desce. Antes da gente falar sobre o vértice da função, quem não lembra do Bhaskara, vou fazer só uma colinha aqui para lembrar, tá? Primeiro você calcula o delta, que é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e depois você resolve em cima Bhaskara para descobrir o x1 e x2, vai ser o menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então, você aplica essas duas continhas e você descobre x1 e x2, tá? E soma e produto eu vou te relembrar aí na hora que a gente for praticar exemplos, exercícios aí no canal. Daí quando for pertinente usar soma e produto, eu sempre vou explicar usando os dois, tá bom? Vamos falar sobre o vértice da função, que é um assunto novo aí, importante. Vértice. E muitos problemas envolvendo o vértice da função, xv e yv. Quando eu coloco entre parênteses assim, eu estou tentando representar sempre o ponto, tá? Primeiro sempre é o x, depois é o y, no plano cartesiano. O vértice, ele pode ser ou o ponto máximo ou o ponto mínimo. Então vamos lá. Se eu tenho meu plano cartesiano aqui, duas situações. Uma em que o A é positivo, outra que o A é negativo. Então com cavidade para cima, o A positivo, com cavidade para baixo, o A é negativo. O que vai acontecer? Aqui nesse ponto, quando o A é positivo, eu vou ter o ponto máximo. Quando eu tiver com a concavidade para cima, o A negativo, eu vou ter o ponto mínimo. Beleza? É o valor máximo, o valor mínimo que essa função atinge.
Quando que eu vou aplicar o conceito do vértice, que é a fórmula envolvendo o vértice? Quando eu estiver resolvendo um exercício, um problema, em que eu preciso encontrar o máximo de uma função, ou o mínimo de uma função, o valor mínimo, o valor máximo, ou a quantidade de x necessária para atingir o valor máximo ou o valor mínimo, ou ainda quando eu precisar calcular a imagem, definir a imagem da minha função, tá? Por quê? A imagem da função quadrática, veja bem, ó, eu tenho aqui o ponto máximo, a imagem ela é definida pelo y do vértice. Ó. Essa ordenada aqui é o y do vértice, aqui eu tenho o x do vértice, que é esse pontinho aqui. Mesma coisa aqui, ó, aqui embaixo eu tenho o y do vértice nesse ponto. Y do vértice, nesse pontinho. Ordenada e a abscissa aqui. A abscissa é como a gente chama a coordenada x aqui, ó. Então nesse pontinho aqui eu tenho o x do vértice. A imagem vai ser toda essa parte que eu vou pintar aqui de rosa, ó, a partir do y do vértice para baixo. Quando a parábola for com cavidade para baixo, então eu vou ter um y máximo que eu vou atingir e não passo dele. O mesmo ocorre, só que de forma invertida, para outra concavidade. Ó, ele parte do y vértice para cima, infinitamente. Então a imagem vai ser todos os valores a partir do y vértice para cima. Os valores de y para baixo não tem um x correspondente, ou seja, não faz parte da função. Não é imagem, tá bom? Então essa parte rosinha que eu indiquei aqui, ela representa, vamos anotar aqui, a imagem, conjunto imagem da função. Como que eu calculo o vértice? O valor do x e do y do vértice. Eu vou colocar aqui do ladinho as duas fórmulas importantes. Vou colocar de preto que depois eu pinto também. Eu vou colocar aqui, ó, x do vértice é igual menos b sobre 2a, é uma fórmula bem curtinha. O y no vértice é menos o delta, lá do Bhaskara, que eu coloquei a fórmula ali já, sobre 4 vezes o a. Então, eu posso descobrir separadamente, dependendo do contexto do que o problema me pede, convém calcular ou o x do vértice ou o y do vértice. E daí, quando a gente for resolver exemplos, exercícios, você confere lá quando que a gente usa um, quando que a gente usa outro, beleza? Eu vou fazer um vídeo exclusivo só para mostrar essa diferença, tá? Em um único problema, ok? Vamos dar um destaque aqui, que essas fórmulas aqui são importantes. O interessante dessas fórmulas é decorar como se fosse o Bhaskara, tá? Então meio que automático, decorar de tanto usar. Não fica lá memorizando, não. Decora de tanto usar. Sempre copia a fórmula para memorizar ela, tá? Então, dando uma recapitulada rápida, nós vimos qual é a figura que forma, vimos o formato genérico da função, quais são os 4 pontos importantes, né? O C onde cruza o eixo y, o V do vértice, as duas raízes, as duas soluções, os zeros da função que a gente acha com Bhaskara, e assim a gente consegue representar no gráfico e identificar os pontos importantes no gráfico da parábola no plano cartesiano, beleza? Antes da gente fazer um exemplo prático, vamos representar aqui. Eu vou construir uma tabela com vocês para entender quão importante é calcular o delta em exercícios de função quadrática, tá? O delta ele é também chamado de discriminante. Por quê? Porque ele determina, sabendo o valor do sinal do delta, sabendo se ele é positivo, negativo ou zero, nulo, eu consigo definir, já ter uma ideia ali, mentalizar como que é a parábola, como que ela está posicionada no plano cartesiano, beleza? E eu vou mostrar isso para você fazendo uma tabela aqui simples. Então eu vou pegar aqui um plano cartesiano e vou repetir ele 6 vezes, tá? Se você quiser desenhar aí no teu, eu vou dar uma acelerada aí. Como eu edito os vídeos, eu vou pedir para eu no futuro. Então, Maeda, por favor, me ajuda aí e acelera aí essa parte, tá? Beleza. Lembrando que é eixo X, eixo Y, tá? Então aqui eu vou colocar, é importante aqui nesse ponto,
colocar aqui em cima o delta menor, vamos colocar decrescente, tá? Então vou colocar maior que zero, ou seja, o delta positivo, o delta igual a zero, nulo, e o delta menor do que zero, ou seja, negativo, beleza? E aqui do ladinho é com cavidade para cima, o A positivo, com cavidade para baixo, o A negativo, beleza? E assim eu vou ter uma tabela para vocês entenderem como que fica o posicionamento da parábola, tá? Para os dois casos aí, de A positivo e A negativo, e os três casos que é o delta, delta positivo, delta zero, nulo, e delta negativo. O que acontece em cada um? Vamos lá. Primeiro, quando o delta for positivo e a concavidade para cima, eu vou ter um caso assim, ó, em que a parábola ela atravessa o eixo x cruzando em dois pontos. Então eu vou ter um x1 e um x2, eles são diferentes, tá? Então duas raízes reais diferentes. x1 é diferente de x2 e são reais, pertence aí ao conjunto dos reais, tá bom? Mas nem precisa escrever isso aqui, só lembrar que dá duas raízes diferentes, vai cruzar o eixo x. Mesma coisa quando o A for negativo, só que muda com cavidade. Então vai cruzar em dois pontos, x1 e x2 diferentes, beleza? Isso quando o delta é positivo, ou seja, você vai calcular o delta e vai dar para tirar a raiz lá. Daí você vai ter que fazer o menos b lá, mais ou menos a raiz do delta. Você vai descobrir dois valores, x1 e x2, diferentes, tá? Quando o delta for zero, o que vai acontecer? Você vai jogar, vai calcular o Bhaskara e quando você for chegar no final, o delta vai dar zero e você vai obter um valor só. Mas não significa que é uma raiz só, são duas raízes iguais, duplicidade 2. Então são duas raízes idênticas. O que vai acontecer? A tua parábola lá no plano cartesiano, na prática, a tua parábola ela vai estar descendo aqui os valores e quando chegar aqui embaixo, ó, ela vai encostar num ponto só e daí subir. Entendeu? Então nesse pontinho aqui, ó, fazer um pontinho, fazer um destaque aqui. Esse pontinho ele é o x1 e ele também é o x2 e olha que coincidência, não é mera coincidência. Ele é o x do vértice. Ele vai coincidir com o vértice também da parábola. Então esse ponto aqui é o vértice. Quando o delta for zero, beleza? Mesma coisa quando o A for negativo. Então só que virado para baixo. Então a minha parábola ela vai subir. Vamos fazer aqui. E vai encostar em um único ponto. Então ela vai pegar e descer de volta. E aqui esse ponto aqui ó, tem duas raízes reais iguais. Duas raízes reais iguais. Aqui é o x1, que é a mesma coisa que o x2, não são diferentes. Que é a mesma coisa que o x do vértice. Esse ponto é o vértice, tá? Olha só que interessante. Então, só para mostrar como que fica a parábola para cada caso do discriminante delta. E quando o delta é negativo, lembra lá do Bhaskara? Você ia resolver, o delta dava negativo, tipo raiz de menos 4. Raiz de 4 é 2, mas raiz de menos 4 não tem solução nos reais, no conjunto dos números reais, só nos números complexos. Então o que acontece? A minha parábola não vai encostar em nenhum ponto no eixo x. Ó. Ela vai estar flutuando aqui para cima do eixo x. Então ela não cruza o eixo x nem encosta. Então ela não tem raiz, não tem solução real. Ok? Não é que ela não tem raiz, ela vai ter uma raiz imaginária, mas um par de raiz imaginária, mas não tem solução nos reais, tá? E se a concavidade for para baixo, é a mesma coisa. A parábola ela vai querer subir e vai mudar o sentido aqui antes de encostar no eixo x. Um ponto importante aqui. Não é porque não tem raiz que não dá para desenhar a parábola. Dá para desenhar assim, dá para identificar o ponto C, dá para identificar onde está o vértice. Ó, o vértice continua tendo, então tem máximo, tem mínimo, tá bom? Dá para calcular todos esses caras. A única coisa que não vai dar para calcular é o x1 e o x2. Beleza? Eu só vou aproveitar uma função que eu já representei aqui. Ó. Eu plotei usando o GeoGebra. Se vocês não conhecem o GeoGebra, é bem interessante. Dá um Google aí, GeoGebra. E você pode representar várias funções nele, é bem legal. Dá um Google aí que é bem interessante esse programa aí. Dá para usar online na web mesmo no site, tá?
Tem aplicativo para celular. Vamos identificar alguns pontos aqui na prática, ó. Nós temos o C, que vale quanto? 2. Tá vendo? Então o nosso C é igual a 2. Nós temos as raízes aqui, ó, o x1 e o x2 para essa parábola. x1 e x2. E nós temos o vértice. Aqui, ó, que está dando bem na metade. Vamos dizer assim, cada unidade aqui, ó, está dividido em... Se eu der um zoom aqui, ó. Está dividido aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadradinhos, né? No meio. Então aqui é 0,5, 0,6, 7, 8, 9 para chegar no 1 inteiro. Cada quadradinho é um décimo. Então aqui ó, tá descendo 1, 2, 2,5. Então aqui, esse y aqui ó, é 0,2, 0, menos, né? 0,2 e mais meio, ó, 5. Menos 0,25. Então esse ponto aqui ó, é o ponto 1,5 e 0, menos 0, que está para baixo do eixo x, né? Menos 0,25 é o vértice aqui da minha função. Então esse exemplo que eu fiz só para vocês notarem numericamente a representação gráfica desses pontos, tá bom? Então é importante a gente saber identificar esses pontos no gráfico para trabalhar tanto tirando informações do gráfico, e jogando aqui na nossa função, quanto aplicando a função para descobrir esses pontos, tá? Então a gente tem que saber os dois caminhos, partir da função e trabalhar e gerar o gráfico, partir do gráfico e gerar a função, beleza? Isso a gente vai ver nos exercícios na prática nesse canal. E eu estava quase esquecendo, tem uma última coisa que é importante a gente falar aqui, que é quando você conseguir calcular as raízes de uma função, você pode definir o sinal também. Vamos aproveitar esse gráfico que nós fizemos aqui, os 6 gráficos aqui da questão do delta, que é a análise do sinal. Ó. E antes do x aqui, a função está acima do eixo x, então eu digo que aqui está positivo. Entre o x e o x2, os y aqui embaixo são todos negativos, está para baixo do eixo x. Então aqui nesse intervalo de x1 até x2 é negativo. Para um valor de x maior que a raiz aqui que o x2, eu vou ter valores daí positivo, minha função passa a ficar para cima do eixo x. Ó. Então, valores positivos é que a função gráfica, ó, tá vendo? Está para baixo do eixo x, então é negativo. Note que quando a concavidade muda, eu mudo esse sentido dos sinais. Para a esquerda que é negativo, no meio vai ser positivo e acima do x2 vai ser negativo de volta. A função passa a ser negativa. Essa análise de sinal é importante em alguns casos que envolvem inequações do segundo grau, tá? Ou só análise do sinal para saber se é maior que zero, menor que zero. Então aqui, ó, nesse caso antes aqui é positivo, né? O gráfico está acima. Daí no vértice ali eu vou ter um valor nulo, zero, a raiz da função. Não tem sinal, né? É zero. A função é zero, é nula. E daí para o lado direito volta a ser positivo também. Então esse tipo de função não admite valores negativos. Embaixo é o contrário, só admite valores negativos, tanto aqui quanto aqui dentro, ó, também, ó, aqui era positivo, aqui continua positivo, e naquele pontinho verde ali a minha função é nula, então é zero, então não tem sinal. Então note que dependendo da posição da parábola muda a análise de sinal da minha função. E aqui não tem valor nulo, é sempre positivo. E aqui embaixo ao contrário é sempre, ó, tá abaixo do eixo x, então é tudo negativo, beleza? Então olha só que interessante, só de saber a concavidade, para que lado tá e o valor do delta, eu consigo analisar o sinal também da função, e para determinar esse sinal eu encontro os valores da raiz x1 e x2, daí eu consigo criar os intervalos e delimitar. A gente vai ver melhor isso em exercícios na prática, beleza? Espero que você tenha gostado aí do nosso resuminho. Isso é o que você precisa dominar para resolver exercícios de função quadrática. Se você gostou desse resumo prático aí do que você precisa saber, deixa um like aí no vídeo, compartilha com um colega que está precisando também. Lembra de se inscrever. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, tamo junto.